Senador Paim, quando eu me dirijo a Vossa Excelência, que é do PT, que era presidente da Comissão de Direitos Humanos, hoje a senadora Ana Rita, do meu estado, pessoa que abraço, tenho orgulho por conta da história dessa moça, família simples, cresceu nos movimentos da igreja, foi vereadora de Vila Velha e mora no mesmo bairro, em Vila Velha, no bairro de Cobilândia. Não estou autorizado, senador Paim, a defender ninguém. Não recebi procuração para isso. Mas eu queria falar um pouco sobre a polêmica da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Aqui fala igual o pastor Silas Malafaia. Quem está lá presidindo essa comissão, o deputado Marcos Feliciano. Eu tenho divergências com esse parlamentar e muita coisa do que pensa e muita coisa do que fala. Mas eu preciso fazer uma reflexão em nome do parlamento. Fazer uma reflexão em nome do voto. Em nome do respeito à liberdade. Nós vivemos numa democracia. Estou certo, meu presidente? Vivemos numa democracia e a democracia é plural. A Câmara dos Deputados é o rosto do Brasil. Correto, meu presidente? É a cara do Brasil. O que temos na Câmara Federal? Lá temos representantes de sindicatos, que representam diversas classes de trabalhadores de diversas áreas. Lá temos pessoas que foram eleitas para defender companhias aéreas. Lá tem o que eles chamam de bancada da bola, bancada ruralista, bancada da luta. Lá tem aqueles que defendem escola de samba, que defendem legalização de jogo de bicho. Lá tem representatividade de católicos. Está lá o deputado Carimbão. O Eros Biondini, que hoje é secretário lá em Minas, um bom deputado. Representante de evangélicos, de espíritas, de deficientes, professores, médicos, profissionais liberais de toda ordem. É uma casa plural. É a cara do povo, a Câmara. Essa é a casa da Federação, aquela casa do povo. Se eu tiver errado, Vossa Excelência, que nasceu os dentes já com mandato, me corrija. Certo, é a casa do povo e o símbolo da democracia é o Congresso Nacional. Então esse deputado de São Paulo teve 212 mil votos. E veio para o Congresso Nacional. Veio com um balaio de voto nas costas. E numa democracia, você pode ser a favor de algo ou contra algo. Você pode defender com ferocidade as suas bandeiras e ser respeitado por isso, e respeitar o outro que na pluralidade é contrário a você. Eu respeito plenamente a senadora Marta Suplicy. Pensa diferente de mim em quase tudo, eu acho que em tudo. Pouca coisa nós convergimos. Eu discordo dela. Discordo dela na questão da homofobia. Discordo dela na questão do aborto. Ora, discordo numa série de coisas como ela discorda de mim, e eu a respeito, e ela me respeita e muito. Posso ter discordâncias com Vossa Excelência e lhe respeitar, e respeitar a pluralidade da democracia. Vossa Excelência pode discordar de mim com veemência e fazer um debate veemente. Eu fiz o debate aqui veemente com a senadora Fátima Cleide, mas nunca lhe faltei com respeito. A Comissão de Direitos Humanos hoje, o primeiro presidente fui eu. Era a Comissão de Legislação Participativa. Ora, tudo na Câmara dos Deputados e no Senado se trata na base da proporcionalidade. Correto, senador Paim? O senador Jorge Viana é o vice-presidente dessa casa, porque a segunda maior bancada é o bloco de base do governo, é a segunda pedida, a maior é o PMDB.
Por isso o presidente eleito. E depois o Jorge. E assim sucessivamente. A segunda pedida é a segundo bloco maior, que é o PSDB. E aí o senador Flecha ficou na primeira secretaria. Assim também é na Câmara. Como se trata a questão das comissões? Brasil, preste atenção. A questão das comissões se trata também na base da proporcionalidade. Correto, senador Paim? Então, na base da proporcionalidade, e quando não há proporcionalidade, na base do acordo de partidos. E na base da proporcionalidade, na base do acordo de partidos, coube ao PSC na Câmara a Comissão de Direitos Humanos. Qualquer um, membro daquele partido, pode reivindicar a presidência. Qualquer um pode reivindicar a presidência. A presidência de uma comissão não quer dizer, não é verdade, qualquer afirmativa é mentirosa. Que quem tem que assumir a presidência é alguém que pense igual. Ora, o deputado Marco Feliciano pode pensar diferente do deputado João Willis, pode sim. E até deve, porque fica bem para a democracia. E o deputado João Willis precisa e deve, bem para a democracia, no que pensa e respeitando o que pensa, ser contra o deputado Marco Feliciano no que pensa nas suas bandeiras, mas são obrigados e devedores, ambos, do respeito um ao outro. Porque nós temos dívida com os homossexuais, temos. E qual é a dívida? É a que a Bíblia fala: a ninguém deveis nada, exceto o amor, o respeito. Nós devemos o respeito, como eles também nos devem o respeito. E se na pluralidade da democracia, na proporcionalidade ou em acordo de partido, coubesse ao PSOL do senador, do deputado João Willis, a presidência da Comissão de Direitos Humanos, caberia ao deputado Marco Feliciano votar nele, respeitá-lo, ainda fazer discurso, porque quem preside uma comissão não quer dizer que é ele que vai aprovar projetos sem o colegiado. Presidência de comissão, Vossa Excelência acabou de sair da Comissão de Direitos Humanos. O presidente ordena os trabalhos, ele media os debates, e esgotados os debates e os prazos, vai-se à votação. E numa democracia, na votação, ganha a maioria. Ganha a maioria. E esse rapaz, o partido dele, está sendo achincalhado. Achincalhado. Senador Paim, a presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado é a senadora Ana Rita, do PT. Muita coisa diverge de mim. E muita coisa diverge dela. Na proporcionalidade, o acordo, a presidência saía, Vossa Excelência entrava Ana Rita. Eu fui para lá votar, Vossa Excelência lá estava, e falei sobre ela de maneira que me emocionei, pela história dessa moça capixaba, família simples, chegou ao Senado, fez um belo trabalho na CPI, sabe, de crimes cometidos contra mulheres nesse país. Imagine, Vossa Excelência, que se eu fosse para lá, levar um monte de gente que pensa como eu, e é contrário ao que pensa a senadora Ana Rita, para vaiá-la, para levantar a faixa e fazer um discurso dizendo que ela não podia assumir essa comissão. Olha, que mundo é que nós estamos vivendo? Que mundo é que nós estamos vivendo? E aí, criou-se os movimentos de que o moço não pode. Tomou conta das ruas. Eles fazem agora manifestação até na frente da igreja. E isso aí, para mim, é ofensivo. Na frente da igreja. Como se isso fosse uma disputa de homossexuais e evangélicos. Eu queria pedir às pessoas que entendessem que evangélico, que a confissão de fé, nada tem a ver com esse momento. O que tem a ver é o seguinte, senador Paim, que se o Brasil todo pensar diferente desse deputado, o Brasil inteiro, quase 200 milhões, pensar diferente desse deputado, ainda tem 212 mil que pensam igual a ele.
que mandou ele para essa casa para representá-los, para falar em nome deles, para defender as bandeiras que ele defende. Então, na pluralidade, é como se estivesse dizendo, não, Ronaldo Caiado é ruralista. Ronaldo Caiado não tem condição de ir para a Comissão de Meio Ambiente. Como que não tem? Se na proporcionalidade a Comissão de Meio Ambiente ficar para o DEM, Ronaldo tem todo o direito de querer ser presidente, se ele quiser. E tem que ser respeitado pelos seus companheiros. Quem disse que o senador Blário Mardi não tem condição de ser presidente da Comissão de... Tem sim. Por que não? Não vai influenciar em nada. Ele vai ter que ser mediador, presidente, presidir, fazer a pauta com seus pares e mediar o debate. Mais que isso, nada. Chamar as audiências públicas e mais que isso, nada. Avalie, senhor, se eu não tiver condição de presidir a Comissão de Direitos Humanos do Senado da República. Porque eu penso diferente da senadora Marta? Porque eu penso diferente de outros senadores? O que é isso? O que é isso? Aí eu fico me perguntando. Começou-se fazer as conjugações no pessoal. E começaram a dizer que ele estava desautorizado porque ele é racista. Tem coisa na vida que eu só respondo por mim. Eu acabei de falar aqui da questão do direito por conta do voto. Do direito por conta de uma eleição democrática num país democrático. Até aqui, eu defendo todos. 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 Senador Paim, que ele é racista porque ele colocou no Twitter que os negros vieram de Caim, foi a mancha que Deus colocou em Caim. Eu não sei, nunca perguntei em que contexto foi que esse rapaz falou isso. Porque é o seguinte, quem tem boca fala o que quer. Mas se você não consegue sustentar o que você falou, quem fala pelo cotovelo é obrigado a desmentir com a boca. Não sei em que contexto falou. Eu sei. Eu estudei no Seminário Teológico Batista de Recife, um seminário muito importante, era o maior da América Latina. E eu aprendi que muitos filósofos de uma era não contemporânea nossa, filósofos da época, da era do século XVI, e vieram avançando, filósofos, teólogos, filósofos isolados. Eles procuravam uma explicação, uma teoria para isso. E na época do apartheid nos Estados Unidos, essa filosofia se intensificou. E aqueles que queriam o apartheid, filósofos que eram a favor do apartheid, da segregação racial, da humilhação dos negros, esses começaram a difundir essa teoria maligna, indecente. Era uma teoria. Eu não sei em que contexto que o deputado falou. Quem tem que falar o contexto é ele, não eu. Mas eu sei que essa indignidade ocorreu. Pois bem, que ele seja convocado a falar sobre isso. Não de maneira jocosa, mas de maneira séria. Se errou, pedir perdão. Se não errou, até porque alguém já disse que só os tolos não mudam. E é possível que ele tenha falado num contexto, a sua fala tem sido pinçada, pinçaram a fala nos seus interesses e difundiram na internet. Isso aqui tudo é conjectura. Veja, senhor, eu li que a Xuxa falou que ele era um monstro. Ela leu, e realmente o cara que lê, o sujeito, que pega uma matéria e lê, e fala que o cara está lá escrito, que o sujeito disse que os negros são amaldiçoados. A primeira reação nossa é essa mesmo, né? O bicho é um monstro, né, senador Paim? Hein? Nós que nascemos com os dois pés na senzala, os dois.
Mas a redenção é uma coisa que cabe a todos. Eu me lembro quando comecei a CPI da pedofilia. E não tem um tempo muito longe. Foi quando ela começou a carreira dela, a Xuxa. Ela fez um filme que leva uma criança de 10 anos para a cama. Mas hoje ela não faz publicidade contra abuso. Corajosamente, depois da Lei Maranhão, ela veio a público dizer que foi abusada na sua infância. E a sociedade entendeu aquele momento para trás. A Bíblia diz: tudo quanto quereis que os outros os façam, façai vós também. Não, esse sujeito vive pedindo cartão de crédito, tirando oferta da igreja. Quero falar sobre mim. Eu acredito no dízimo. Eu sou dizimista, viu, senador Paim? Sou dizimista, sou ofertante, graças a Deus. Acredito na Bíblia. Mas tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita. E você tem que respeitar quem não acredita. Conheço muitos pastores. Conheço um pastor chamado Silmar Coelho, que prega fazendo piada. O pastor das minhas filhas, o pastor Simon, sujeito maravilhoso, quero até abraçá-lo porque a mãe dele faleceu. Faz piada o tempo inteiro. Se o sujeito pegar uma mensagem do site, pegar um trechinho do site contando uma piada, tem dia que ele prega vestido da camisa do Flamengo, tem dia que prega vestido de super-homem. Pode fazer o escárnio que quiser. E aí eu vi o deputado dizendo para Sabrina Sato, do Pânico, ontem, que ele brincou quando fazia oferta. Ele tinha sustentado, que brincou e dizia assim: olha, eu tiro oferta mesmo, porque eu sou pastor. Eu não vou contar mentira para vocês, vou continuar fazendo. Até porque na era da internet o que está gravado, os vídeos estão lá. Os vídeos estão lá. E aí, eles vão agora entrar no Supremo. Entrou na comissão de ética da Câmara para pedir a cassação dele, porque descobriram um vídeo dele dizendo que Satanás está no governo. E Satanás está na Câmara dos Deputados. Satanás está em todo lugar. Deus perguntou: de onde vem? Ele falou: de rodear a terra e passear por ela. E aí, ele quebrou o decoro, senador Paim. Expôs a casa, dizendo que Satanás estava, senador, futuro governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Ele agora olhou. Gostou, não foi? Hollenberg? Quando ele falou que o diabo estava na Câmara, você já não estava mais lá. Nós já estávamos cá. Entendeu? Veja bem, as pessoas acharam isso um horror. Um horror. O cara falar isso num público, que o diabo está na Câmara Federal. O diabo chega primeiro na igreja, senta no primeiro banco e vai ler aqui. No dia que foi votado aqui a violação da Constituição, que foi votado o relatório do meu amigo querido do coração, senador Vital do Rego, tirando de nós os royalties que nos pertencem, eu disse: Satanás só pode estar no couro de vocês. E afirmo, aquele dia daquela votação, o diabo estava solto aqui. Vai pedir minha cassação? Sabe por quê, Hollenberg? Você era um menino. Nós, até você ter cabelo branco, eu não tenho. Nós era menino. Na Constituição, hein? Na Constituinte, Paim, você estava lá, barbudão, valente, brigando pelo salário mínimo, e nós assistindo na televisão. Não era, Hollenberg? Um cidadão brasileiro falou pior, e ninguém pediu a cassação dele. Na Constituinte, Luiz Inácio Lula da Silva disse: no Congresso Nacional tem 300 picaretas. Não foi, pai? Não foi? Foi, não foi? Virou até canção. Virou música, foi glamourizado. Ninguém pediu a cassação dele. Agora, sabe por que o outro falou que o diabo estava solto lá e não está, não, é?
vilipêndio, virou um linchamento público. Linchamento público. Uma anarquia. Senador Paim, se a moda pega, e eu caminho para o final do meu pronunciamento, me referindo ao presidente da Câmara, Henrique Alves, que tenho respeito e quero continuar mantendo. Henrique Alves está articulando para que o deputado renuncie à presidência. Está conversando com o líder do seu partido para tirar ele. Tirar ele, presidente? O seu papel não é esse, não. O seu papel é fazer cumprir o regimento interno, deputado Henrique Alves. O seu papel é falar dessa pluralidade democrática. Porque se a moda pega, presidente, amanhã ninguém pode ser presidente de mais nada. Sair? Esse rapaz não é CC5 de ninguém. Não é CC2, CC3, não foi nomeado por ninguém. Veio para cá com o voto do povo de São Paulo. Senador Paim, olha a reflexão que faço chamando a atenção do presidente Henrique. Presidente, o senhor esqueceu que na sua eleição agora falaram tanta coisa do senhor, levantaram tanta coisa saiu na mídia. O senhor peitou e ficou na presidência. Senador Paim, fizeram tanta ilação com esse menino, que eu tenho o maior carinho por ele, respeito por ele, do Ceará, que é o líder do PT lá agora na Câmara, o irmão do Genuíno. É o líder lá agora, daquele negócio dos dólares na cueca, que era um cara ligado a ele, e fizeram aquele auê todo em cima dele. Fizeram tanto isso, mas não teve uma manifestação para tirar ele da liderança quando ele assumiu a liderança. E se isso fosse verdade, porque eu nunca vi escrito em lugar nenhum que se constatou, que fechou o processo, e que no processo constatou realmente que o deputado estava envolvido, nunca ouvi isso, nunca li. Se alguém tem, mande para mim. Se alguém tem, mande para mim. Mas ninguém fez nenhum movimento para tirar ele. Citando isso, ninguém colocou na internet os vídeos do cara sendo preso com um dólar na cueca. Ninguém fez nada disso. Ora, é 2 pesos, 2 medidas? Não tem um movimento em frente à CCJ. O sujeito que mais gosto naquela casa, tenho respeito por ele, por amizade. Cada qual responde por si. É tempo de Muricy, cada qual cuida de si. Eu cuido dos meus atos, eles cuidam do dele, ele cuida dele. Mas eu gosto demais de João Paulo. Gosto demais. Não tem um movimento em frente à CCJ, João Paulo está lá. E não foi agora, condenado no mensalão? O cara com a história de Genuíno, que eu respeito, e a liberdade nesse país que nós temos hoje deve a essa gente. Deve a essa gente. E ele sabe o respeito que tem. Mas não teve um movimento lá. Isso tudo é pano de fundo. Senador Paim, isso tudo é pano de fundo. Isso tudo é pano de fundo. Agora eu quero dar um conselho ao deputado. Eu acho que o que o senhor tem que dizer, deputado, é o seguinte. Ninguém me colocou aqui. Não fui nomeado, não saiu no diário oficial de ninguém. Eu vim com 212 mil votos de São Paulo. Fazer uma comissão paralela de direitos humanos, isso pode. Quer dizer que só pode ser de direitos humanos quem concorda com o que as pessoas querem. Eu sou a favor da redução da moralidade penal, sou um guerreiro disso no Brasil. Não posso ser da Comissão de Direitos Humanos. Porque eu luto o interesse dos humanos que querem ter direito, entendeu, senador Hollenberg? Eu luto o direito dos humanos que querem ter direitos. Eu não posso, então. Eu sou contra o aborto, eu não posso, porque os abortistas não querem. Que conversa é essa? Eu sou contra o PL 122, eu não posso. Que conversa é essa, doutor? Eu posso. Eu cheguei nessa casa com quase 1,5 milhão de votos, num estado de 76 municípios. Eu posso. E o povo do meu estado me mandou para aqui exatamente porque acredita nessas bandeiras que eu prego. Quero dar um conselho ao deputado. Diga, sem medo. Só tem um jeito de me tirar daqui. Me matem. Me matem. Só tem um jeito, me sangre publicamente. Até porque nem a sociedade acredita e nem Deus tem compromisso com covarde. Nem a sociedade quer e nem Deus quer frouxo. Veio pelo voto do povo, diga, eu saio morto.
Morto! De outra forma, não tem como tirar. Tem 212 mil votos em São Paulo que mandaram esse cidadão para cá. Não tem nada a ver com seus atos, não conheço o seu passado, nada tem a ver com ele. E disse no começo, não sou eu. E tenho discordâncias brutais. Mas o que é certo é certo. O que é correto é correto. O que é honesto é honesto. E é assim que nós temos que fazer. Obrigado.